Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Nesta oportunidade eu vou dar continuidade à minha meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Eu já meditei o capítulo 2 e agora eu vou iniciar o capítulo 3. E o capítulo 3, o tema principal aqui de Paulo é a caminhada de um cristão com Cristo. Ele começa o versículo 1 desta forma: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, a primeira coisa aqui que Paulo ele foca nós que ressuscitamos com Cristo. Porque quem deveria, na verdade, morrer éramos nós. Nós é que pecamos, nós é que fomos destituídos da glória de Deus. Portanto, nós deveríamos receber o salário do pecado, que é a morte. Mas Jesus, ele morreu por nós. Então, Jesus, ele morreu na forma de substituição. Ele morreu em nosso lugar. Então, foi substituição. E nós morremos com ele na forma de identificação. Quando nós seguimos a Cristo e passamos a fazer parte do corpo de Cristo, então nós morremos na forma de identificação. Nós identificamos com ele, portanto, morremos com Cristo. E depois que nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo, então nós estamos vivos com Cristo, mortos para o mundo, vivos para Cristo. Então agora eu não tenho que pensar mais nas coisas deste mundo, no que se diz respeito às coisas pecaminosas. Então ele diz que procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Então, se Cristo morreu em nosso lugar, em forma de substituição, e se nós morremos juntamente com ele, em forma de identificação, agora que ressuscitamos com Cristo, nós estamos vivos para Deus e agora nós temos que pensar nas coisas que são de Deus. Devemos esquecer as coisas pecaminosas e as práticas pecaminosas. E ele prossegue ainda enfatizando: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, olha, o seu pensamento no que se diz respeito ao pecado, às coisas pecaminosas, devem estar totalmente desligada. O pensamento deve estar totalmente desligado dessas coisas. Mas o pensamento meu tem que estar ligado nas coisas de Deus e não nas coisas terrenas, diz aqui. E no versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então ele está dizendo que, mais uma vez enfatizando, que se nós morremos em Cristo, a nossa vida agora está escondida em quem? Em Cristo. Nós estamos em Cristo, por isso que nós somos novas criaturas diante de Deus. Quando Cristo, versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então Jesus é a nossa vida. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por Jesus. Então Ele é a vida, Ele é o autor da vida. Então diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então nós participaremos desta glória juntamente com Cristo. E o versículo 5 ele diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Então,
ele está novamente enfatizando a morte. Eu lhe pergunto, um morto deseja alguma coisa? Um morto, ele tem vida própria, ele tem desejo próprio? Não. Um morto, se você chegar perto dele, quando ele estiver aí na urna mortuária, você pode bater no rosto dele, você pode jogar algo no rosto dele, você pode xingá-lo, você pode maltratá-lo, você pode fazer qualquer coisa diante dele, ele não reage de forma alguma. É assim que o cristão deve proceder no que se diz respeito às coisas pecaminosas. Ele tem que fazer morrer esta sua natureza pecaminosa, mortos para a natureza terrena. E aí ele começa a descrever quais são, o que são essas coisas pecaminosas que podem atingir um cristão. Primeira coisa, ele começa com a imoralidade sexual. E quando ele fala de imoralidade sexual, ele coloca todos os pecados de ordem sexual em imoralidade. Ele está falando aqui de prostituição, adultério, todo pecado que envolve a natureza sexual fora do casamento estabelecido por Deus, ele coloca dentro de imoralidade sexual. E depois ele fala de impureza. A impureza aqui fala do prazer de uma vida de libertinagem, por isso que fala impureza. Paixão, a paixão aqui, ele está dizendo o estado emocional, o estado mental que a pessoa tem. Então, quando o pecado ele começa na vida da pessoa, ele começa no seu estado emocional, atinge o seu estado emocional, começa primeiramente na sua mente. Então, a pessoa tem que se livrar o quê? Das paixões. Então, porque isso começa o quê? Na sua mente. Depois ele coloca desejos maus. Desejos maus é o quê? É aquilo que nós desejamos. E detalhe, o que nós desejamos é o que determina o que vamos fazer. Então, nós temos que fazer morrer esse desejo mau, esta paixão, ou esse estado mental em que nós estamos vivendo, alimentando coisas que não agradam a Deus. E a ganância, que ele diz que é a idolatria. Por que ele fala que a ganância que é a idolatria? A ganância é um desejo muito intenso pelas coisas. Pode ser pelas coisas materiais ou outra coisa em que você coloca o seu coração, um desejo muito intenso por aquilo. Isso se torna o quê? Ganância. E quando você começa a desejar algo de forma muito intensa, o que você faz? Você tira Deus do seu foco principal e coloca esta coisa que você está desejando de uma forma muito intensa. Então, por isso que é idolatria. Idolatria é quando você coloca um objeto no lugar de Deus e direciona toda a sua atenção, todo o seu foco para aquele objeto. E tira agora a sua atenção, o seu foco de Deus. Isso se chama idolatria. E ele diz, as quais vocês praticaram no passado. Ou melhor, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então Paulo diz, olha, isso que eu disse agora, vem a ira de Deus sobre tudo isso. Mas agora, vocês já abandonaram essas coisas. Paulo estava dizendo para os irmãos de Colossos que, olha, agora vocês já abandonaram essas práticas, vocês não praticam isso mais. Porque se vocês continuarem a praticar isso, a ira de Deus virá sobre as pessoas que praticam tais coisas, a qual eu já disse. E ele prossegue no versículo 8.
Mas agora abandonem todas essas coisas. Ele dá mais uma lista aqui: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. E ele dá uma pausa aqui, depois tem um versículo primeiro aí, porque fala de ira. Ira é o que? Desejo de vingança. Depois ele fala o que? De indignação. É a pessoa ficar revoltada. Uma pessoa revoltada. Depois ele fala sobre maldade. Maldade é a pessoa que é perversa, que tem um caráter mau. Depois ele fala sobre maledicência. A maledicência é quando a pessoa ela coopera mais com o diabo do que com Deus na sua maneira de falar. Depois ele continua: maledicência e linguagem indecente. São palavras de baixo calão ou uma palavra vulgar que a pessoa fala. Tudo isso desagrada a Deus. Depois ele continua: não mintam uns aos outros. Ele está falando para os irmãos de Colossenses, olha, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Novamente, Paulo enfatizando que os cristãos devem deixar toda a natureza pecaminosa, despir-se, tirar essa roupagem do velho homem com suas práticas. Então, despir do velho homem com as suas práticas. Essa natureza adâmica, corrompida pelo pecado. Deixar ela e se revestirem do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Deus Criador. Então é um processo em que eu vou sendo progressivamente me tornando santo a ponto de me tornar a imagem do Criador, que é Deus. Nesta nova vida já não há diferença. Então, o que Paulo está enfatizando aqui? Ó? Nesta nova vida, agora libertos do pecado, mortos para o mundo, despido do velho homem, dessa natureza adâmica, dessa natureza corrompida pelo pecado, que nós herdamos do nosso pai Adão, nesta nova vida já não há diferença entre quem? Grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e em todos. Então, agora vocês que são novas criaturas, não há distinção mais entre gentil, entre judeu, entre bárbaro, entre cita, que eram povos mais distantes. Não há diferença, todos são iguais na presença do Senhor Deus. Porque agora nós fazemos parte de quem? Da igreja, daqueles que foram chamados para fora. E no versículo 12 ele continua dessa forma: portanto, como povo escolhido de Deus, novamente é Deus quem escolhe, santo e amado, revistam-se. Agora ele traz uma ideia de revestir. Revestir é você vestir de novo, por cima, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, primeiro aqui, ele fala que revistam-se de profunda compaixão. Compaixão aqui, quando ele diz compaixão, ele está falando quando nós sentimos dor pela miséria alheia. Quando nós nos colocamos no lugar daquela pessoa e passamos a sentir a dor dela. Isso é o quê? É compaixão. É sentir a dor alheia. Depois ele fala de bondade. A bondade é o bom agindo. Eu posso dizer que eu sou bom, mas como eu provo que eu realmente sou bom? É quando esse fato de eu ser bom é provado por meio de ação. Quando eu estou agindo, aí realmente é manifestado através da minha ação que realmente eu sou bom. Isso aqui é bondade. E ele diz aqui,
humildade. A humildade, inclusive a humildade vem da palavra humus, que está por baixo. Isso, a palavra humildade, ela dá o sentimento da minha fraqueza. É quando eu sinto que eu sou fraco, as minhas fraquezas. Eu sinto que eu preciso do Senhor. Eu sinto as minhas misérias, eu sinto a minha fraqueza. Isso é colocar-se embaixo. Depois, ele coloca mansidão e paciência. Primeiro, mansidão, aqui quando Paulo coloca no versículo 12, é o poder sobre controle. É o meu temperamento, as minhas reações, elas devem estar sob controle. E quando eu estou agindo desta maneira, eu sou manso, porque todo esse poder está sob controle. É como um cavalo domado. Ele tem muita força, mas ele foi domado. E depois ele fala sobre paciência. A paciência é a capacidade de suportar provações sem retaliação. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Praticamente, dizendo, olha, paciência novamente, suporte uns aos outros. Quando nós suportamos os nossos irmãos, nós estamos sendo pacientes. E diz aqui, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe os irmãos, ainda que você tenha razão, mas perdoe. E diz assim, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, assim como Cristo perdoou o pecado de vocês, e Jesus, para perdoar os nossos pecados, ele morreu na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, os nossos pecados foram perdoados, porque através do sangue de Jesus. Então, como Cristo morreu, deu a vida por nós ali na cruz do Calvário, nós também, da mesma forma, devemos perdoar os nossos irmãos. Acima de tudo, porém, revistam-se no amor, que é o elo perfeito. Ele fala aqui que, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que é o elo? O elo é aquela peça da corrente que une uma peça na outra. É uma forma de manter unido uma corrente. São os elos. O elo da corrente mantém uma unida na outra. Então, Cristo estava dizendo, olha, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, através do amor, todos nós, em Cristo Jesus, somos unidos. Aí sim é a verdadeira perfeição. Inclusive, até o versículo 14 aqui, essa caminhada com Cristo, se todos observassem esses conselhos de Paulo na sua carta aos Colossenses, seria o verdadeiro céu na terra. Mas que neste dia possamos pelo menos colocar um pouco de tudo isso aqui em prática, para que talvez um pedacinho do céu desça aqui na terra, até que quando Jesus se manifestar nas nuvens, aí sim nós viveremos em total perfeição por toda a eternidade.